Então, HGLG, CSHG Logística, tem 339.878 cotistas. Vamos falar do segundo fato relevante no dia 30, que foi em relação ao GTIS, que acho que é o principal fato relevante da semana aí do mercado, né, do tamanho da operação. Então, o conselho do GTLG, e para quem não sabe ou não se lembra, na semana passada o HGLG anunciou, olha, tenho a intenção de comprar o patrimônio desse fundo GTIS, que são 4 imóveis e tal, só que ainda tem muita água para rolar, muita coisa ainda será divulgada em próximos fatos relevantes. Então, até semana passada a gente sabia que o HGLG tinha intenção de comprar o GTIS, GTLG 11, não só a intenção, que tinha enviado uma proposta para os cotistas. Aí tem um conselho de cotistas que aprovou essa proposta e que recomendou que a proposta seja submetida a uma Assembleia Geral Extraordinária de cotistas do GTLG 11, que é o fundo que o HGLG quer comprar. E aí, então, agora o HGLG está dando muito mais detalhes sobre essa operação. Então, qual que é a estrutura da operação? Primeiro, o HGLG ele já tem 14,22% do patrimônio. Ele tem cotas que representam 14,22% do GTLG. Ele já é um dos grandes cotistas desse fundo. Portanto, o fundo vai ser cindido em 2, retirando essa parcela de cotas que já pertence ao HGLG. Acho que eu errei na escrita aqui. Lógico que o HGLG não vai comprar o que já é dele. Então, ele está falando, como eu já tenho 14% do patrimônio desse fundo, vamos cindir ele em 2. Um fundo vai ter 14,22% do patrimônio do GTLG, a gente dá qualquer outro nome, e as cotas desse outro fundo serão totalmente minhas. Então tá certo, essas cotas do novo fundo pertencerão todas ao HGLG, sem eu pagar nada por isso, porque afinal de contas já são as minhas cotas, tá? Daí sobra 85,78% desse fundo original que foi cindido em 2. Esse outro fundo, então, que vai ter 85,78% do tamanho do que existe hoje, ele é bastante alavancado. E uma das condições eles têm que pré-pagar metade da dívida, metade do CRI que alavanca essa operação. E aí, feito isso, o HGLG compra a totalidade das cotas desse fundo e assume toda a dívida que já foi diminuída pela metade, como uma das condições para que o negócio vá para frente, certo? O preço base dessa negociação é de R$1.374.937.119,84. Isso é 100% do fundo e das obrigações do fundo, das cotas, do patrimônio e daquilo que o fundo deve para terceiros. O HGLG vai comprar 85,78% disso. Então, é equivalente a R$1.179.421.176.041. O pagamento vai ser R$869.458.471,08. Ele vai pagar mesmo. E R$309.962.705,33. Não é que ele vai pagar, mas ele vai assumir dívidas do fundo. Então, eu compro 869 milhões e recebo junto a obrigação de pagar mais 309. No total, você soma as duas coisas. Esse é o tal do Enterprise Value que o Carras comentou na semana passada ou retrasada, quando deu entrevista aqui pra gente. Você compra um ativo, mas esse ativo vem junto com uma obrigação. Então, você soma as duas coisas. Então, no total, o HGLG vai pagar 1.179.000, mas desembolsando mesmo, 869 milhões. Os outros 309 é dívida que ele vai assumir e vai passar a ser o responsável pelo pagamento dessa dívida. Como que ele vai pagar? 350 milhões em dinheiro. E ao receber essa grana, o GTLG obrigatoriamente, esse dinheiro está carimbado, obrigatoriamente tem que pegar esses 350 milhões e pré-pagar metade do saldo desse CRI. Então, vamos dizer aqui que o CRI é o dobro de 309 milhões, certo? O dobro disso. O HGLG vai assumir 309 porque vai assumir metade. Ele dá 350 milhões em dinheiro
quem vai receber, que é o GTLG, obrigatoriamente tem que pegar esses 350 milhões e pré-pagar metade da dívida atual. E 829.421.000 poderão ser pagos com novas cotas do HGLG, caso a emissão não capte todo o valor necessário. Então está dito lá com todas as letras, vai ter mais uma nova emissão de cotas do HGLG. Vai acontecer. E aí você é cotista, você vai receber lá o seu direito de preferência. Quem exercer, entrou dinheiro no fundo, o HGLG pega esse dinheiro e paga para o GTLG. Não deu o dinheiro total, o GTLG vai receber em cotas. Então, na prática, vai ter uma troca de imóveis por cotas. Quem hoje é cotista do GTLG vai trocar as suas cotas e, consequentemente, seu patrimônio por cotas do HGLG. Tá? A maior parte do recebimento vai ser em cotas do HGLG. Premissas para que a operação aconteça. 1. Não há contingências ou passivos não informados. Então, isso é uma declaração pública, praticamente um compromisso do HGLG. O que tem de dívida é isso. Não tem mais um centavo de dívida. Aí, se aparecer mais um centavo de dívida, o HGLG vai lá e rasga a proposta. Tá? O que tem de dívida para assumir é isso. 2. Manutenção do CRI e suas garantias. Então, o fundo vai permanecer devedor do CRI. Eles só querem diminuir metade o tamanho dele, tá? Mas o CRI tem que ficar, ou seja, o HGLG está dizendo, eu quero comprar alavancado, eu só não quero toda essa alavancagem, eu quero metade dela. Mas se tiver que pagar tudo sem alavancagem, também não quero. Tá? Então, a segunda premissa é a manutenção do CRI e suas garantias, porém, com a aprovação dos detentores para o pré-pagamento parcial, sem multa e sem vencimento antecipado. O valor do pré-pagamento será equivalente a uma taxa de 6,4% ao ano. E a terceira premissa é iniciar a cisão parcial do GTLG. Então, a conclusão dessa operação está condicionada à manutenção das premissas acima e à implementação das condições precedentes listadas na proposta. Então, perceba que ainda tem muita coisa para acontecer. Só que agora a gente já tem bastante informação, tem muito mais clareza de tudo que está planejado aí nessa proposta. Mas tudo isso são meras possibilidades, porque tudo depende de aprovação dos cotistas do GTLG, de aprovação dos credores do CRI, que o GTLG é devedor, e aí, se tudo isso acontecer, aí há condições da proposta seguir adiante, eventualmente, então, vem uma nova emissão de cotas do HGLG para pagar pelos ativos do GTLG. Então, esse é o segundo fato relevante da semana. Vou falar do terceiro, para aí depois a gente assistir a entrevista do Margato comentando todas elas. Bom, no dia 31, ontem, 31 de março, mais um fato relevante do HGLG, agora em relação ao imóvel Itupeva G200. O HGLG se comprometeu a comprar um saldo de 9,4% de uma empresa, de uma sociedade de propósito específico, que é dona do galpão Itupeva G200. Com isso, o HGLG vai passar a ter 100% do ativo de novo. Ele já tem hoje. Mas aí agora, eu estou pulando um parágrafo para te explicar isso, tá? Estou aqui, ó, nessa história aqui. O HGLG ele já tem 100% dessas empresas. Só que existia um acordo com o parceiro que atuou na compra e construção desse imóvel. Tinha lá umas metas que, se ele atingisse, ele teria uma bonificação. Ele tinha um ganho adicional. E o cara atingiu essa meta. Então, a empresa que é dona do imóvel, ela vai passar por um aumento de capital de 9,4%. Essas novas ações vão ser todas do parceiro, nenhuma do HGLG. Então, o HGLG foi diluído e deixou de ter 100%. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai comprar essas novas ações e vai voltar a ter 100%. E, óbvio, o parceiro vai receber em dinheiro, que é isso que ele quer. Ele não quer pegar as ações e pendurar na parede, ele quer receber em dinheiro. Então, é uma bonificação para esse parceiro. O preço que o HGLG vai pagar por isso é 18.130.000, que equivale a 2.141 por metro quadrado, que é exatamente o preço de custo da construção desse galpão. E o HGLG comprará essas novas cotas e vai dissolver a SPE, vai ficar depois dono só do galpão mesmo, né?
Isso, como que ele vai pagar? O preço pago pelo fundo vai ser 4 milhões já foram pagos no dia 31, mais 4 milhões serão pagos quando tiver a escritura dessa operação, mais 5 milhões serão pagos 60 dias após a escritura e 5 milhões 130 serão pagos até o dia 5 de dezembro de 2023. O fundo e o mesmo parceiro seguem desenvolvendo outros 2 galpões no terreno do HGLG e Itupeva, que são respectivamente o G300 e o G400. Então, esses foram os 3 fatos relevantes do HGLG. Se prepara, pega a pipoca, o amendoim, que tem uma conversa de quase 30 minutos agora com o Bruno Margato. Afinal de contas, eram 3 fatos relevantes para ele comentar. Afinal de contas, o Margato...